Fala, turma, estamos aqui para conversar sobre a última luta do Vinícius Pires, o Bad Boy Killer, que acabou ganhando o seu título na disputa dos pesos galos aí na LFA. Cara, já quero te dar os parabéns aqui por essa conquista. E é isso. Como que foi, cara, aquele momento, aquela finalização? Conta aí como que foi o dia da luta, como foi essa energia. Conta pra gente os detalhes aí. Cara, primeiramente, obrigado aí, obrigado pelo convite aí, novamente, mais uma vez, estamos aí, né? Cara, eu acho que assim, foi tudo, foi perfeito, assim, cara. Acho que se tivesse como escolher como foi a parada, como foi o evento, seria exatamente desse jeito, né? Cara, o evento tava maneiríssimo, assim, eu acho que eu já fui, ó, só de LFA eu lutei 6, mais os 3, 4 que eu fui assistir. Cara, esse não é porque eu fiz a luta principal, mas foi o evento com a maior estrutura que teve. Tava absurdo, mano. Absurdo, assim, não tem o que falar do evento. E, cara, e foi muito, muito, muito bom, assim, eu tava numa vibe muito boa. Obviamente que passa às vezes aquelas incertezas na cabeça ali, né? Durante a semana ali, mas de um modo geral, cara, eu tava bem. Fiz uma reunião lá com o meu psicólogo, trocamos uma ideia, cara. Ele, reafirmou algumas coisinhas para mim. Eu fui pra luta, cara, muito bem, assim. Eu tinha certeza que eu ia sair campeão, cara. Tinha certeza. Cara, e conta pra gente, porque assim, eu fiz a live aqui com o Daniel na hora da luta, inclusive essa live foi a live até agora que pegou mais visualização simultânea, né? E, cara, o primeiro round ali, acho que mais no segundo round, eu passei um aperto assistindo, né? Porque a luta tava parelha, né? Parece que o argentino não tá fazendo tanta questão de buscar o chão num primeiro momento, mas ele estava querendo fazer jogo de grade com você, trocar força ali. Como que você sentiu esse primeiro e segundo round para conseguir depois encaixar aquele mata-leão? Na realidade, a nossa estratégia já era essa, assim, né? Que era cansar ele, talvez usar um pouquinho mais o striking, mas ali na hora ele era muito estranho, assim, cara. Ele era diferente, assim. Desengonçado, né? Desengonçado E mesmo. assim, e perigoso, entendeu? Tanto que a estratégia da luta era exatamente essa, era o que ele tem ali de perigoso ali, que é aquela mão de trás e o chute com a perna de trás. Então, talvez até, peço desculpa, não foi a luta, a melhor luta, a luta mais linda do mundo, mas não dá para fazer guerra toda a luta, né? Então, assim, a estratégia era essa, era cansar ele, era fazer grade, bater nele na grade, controlar ali, e aí na hora que a gente entrou em clinch, a primeira vez que a gente entrou em clinch, eu me senti muito mais forte que ele, assim, e senti ele perdido ali na greco, tanto nos domínios ali, eu tava sempre em vantagem, consegui acertar boas joelhadas nele, tanto na perna quanto no abdômen, eu joguei uma no rosto dele uma hora ali, tanto que do primeiro para o segundo round, o treinador passou as instruções ali, eu falei, cara, eu senti ele mais fraco que eu fisicamente e senti que ele cansou também. Vou agarrar ele de novo. Agarrei ele de novo, consegui fazer o jogo, pus ele para baixo e tal. Aí faltou um detalhezinho ali que ele entrou na minha perna. Eu fiz uma posição de guilhotina, só que ao mesmo tempo eu quis dar o sprawl com uma perna. Então eu tinha que ter ou ido para a guilhotina, se é isso que eu quisesse fazer, ou tirar aquela mão, pesar o Weezer no ombro dele e fazer o sprawl, a defesa. Foi aí a hora que ele me inverteu, que ele ficou por cima, né? Mas ali, ele me surpreendeu. Eu não achei que ele ia ser tão forte no chão, assim, de força mesmo, sabe? De posição justa. Ele tinha posição justa, mas ali também eu estava atacando todo momento. Ataquei perna, ataquei braço, tentei uma chave de panturrilha que ele defendeu também.
mas ali tava tudo sob controle, tirando esse detalhe que não era para eu ter ficado por baixo, entendeu? Então, Que no faz, terceiro pode round, falar. porque, assim, no meu ver, o Abogera é um cara que é um especialista que está fazendo uma transição ali, trabalhando ainda no jogo dele completo, né? Diluindo os ingredientes para melhorar o jogo dele. Então, você falou que no chão ele estava muito forte nas posições, ele tinha as posições muito fortes, só que, cara, você pegou as costas dele ali e você fez um cadeado numa perna só e para conseguir, para ele não escapar o quadril. Que loucura foi aquela? Cara, essa é uma posição que eu já fiz algumas vezes na academia, justamente para isso, para eu ter um segundo de para poder me ajustar ali, sabe? Porque ele tava com a defesa, ele fez a defesa certinho. Tanto que a transição que eu fiz da guilhotina para as costas é uma transição que eu faço muito na academia. Que é uma transição que eu faço muito. O cara, eu entro na guilhotina ou no triângulo de mão, o cara faz a defesa jogando o quadril, a perna para o lado. Aí o que, que eu faço? Eu chuto com a minha perna, chuto e ele cai no meio da minha guarda. Ele cai no meio com os ganchos. Na hora que eu fiz a transição, eu senti que ele começou a querer escapar. Eu fiz a transição, eu vi que ele começou a querer escapar. Foi a hora que eu fechei esse cadeado numa perna só para conseguir travar ele, para aí sim eu ajustar lá com o mata-leão, ajustar com a mão no ombro, que é outra pegada que eu faço bastante. Sempre que eu entro o mata-leão, eu entro a mão e aí eu faço o grip no ombro, entendeu? Eu faço o grip no ombro para minha mão não sair dali. E aí dali eu só vou caminhando só para ajustar, arrochar o golpe ali, entendeu? Mas é uma posição que eu já faço na academia já. Então, por exemplo, você apoia aqui para depois fazer a É, pressão, né? Porque isso. tem alguns lutadores que se enrolam um pouco com a luva e aí não consegue pegar direto, né? Sim. Não, esse é um ajuste que eu adaptei ali para o meu jogo. É como se fosse. Imagina assim, é como se eu conseguisse descansar com essa mão aqui, sacou? Entendi. Então, na hora que eu faço isso, eu consigo respirar, me ajustar ali para depois ir para a finalização, entendeu? É como se fosse um descanso ali, sem eu perder essa pegada. Porque o que acontece? Muita gente não consegue fazer o ajuste do mata-leão ou de qualquer finalização que seja, qualquer estrangulamento, porque o cara vai, faz uma força e solta. Faz uma força e solta. Não, não adianta você fazer toda a força do mundo durante 5 segundos e soltar. Cara, é como se fosse realmente uma sucuri, uma cobra ali, ó. Ela aperta e daqui ela não volta mais. Daqui ela só vai para frente. Só vai para frente, só Entendi. vai para frente mantendo a pressão. Entendeu? Então é um dos ajustes aí que eu faço para finalizar, né? Cara, inclusive na sua entrevista pós-luta você falou sobre essa rivalidade do Brasil aí e Argentina. Infelizmente a nossa seleção não estava num bom momento, mas você conseguiu meio que dar essa virada, né, dentro do octagon. Teve alguma animosidade em relação a ele, ao Abogé? Ele foi um cara respeitoso na parte da pesagem? Vocês já tinham se falado antes? Ou foi só foram só negócios? Como que foi esses bastidores aí? Sua relação com ele? Então, cara, no começo ali, assim, teve um pouquinho, ele ficou me encarando um pouco, assim, sabe? Ele ficou me encarando e eu também já sou um cara que eu já não corro ali Não também do aceita muito, né? negócio. Então ele ficou me olhando, eu fiquei olhando para ele, assim, no começo ali, porque a gente fez algumas gravações junto, né? Então ficou aquele clima de animosidade mesmo. Então ele ficava olhando para mim, eu ficava olhando para ele e tal, tudo. E assim, no começo foi, depois ficou mais tranquilo, assim. Ficou mais tranquilo. Depois na pesagem oficial, a gente se cumprimentou e tal, desejou boa sorte, mas aquilo, foi só isso, ele no canto dele e eu no meu canto. No dia da luta,
Que aí é a parada, que aí é onde muda o negócio. Eu sou bem tranquilo, não gosto de ficar de muito papo, mas também não sou um cara de ficar encarando, provocando, assim, esse tipo de coisa. Até chegar o dia da luta, né? Porque aí quando chega o dia da luta, tipo assim, eu já entro num estado ali de espírito ali que, cara, ali já é o competidor, entendeu? Já é o competidor. Então eu fiquei encarando ele demais, eu fiquei olhando demais para ele, eu ficava toda hora olhando dentro do olho dele, eu não tirava o olho dele, eu percebi que ele começou a ficar um pouco incomodado ali, ele não conseguia olhar para mim, até na hora que a gente, antes de entrar, porque assim, tem uma luta rolando, e aí a outra luta já fica, tipo, já esperando para entrar. E aí o que acontece? Aí tava tendo a luta do Mano Mito com o Lucas, e aí a gente ficava cada um, tipo, num corredor, sabe? Assim, num corredor, um de um lado, outro do outro. Só que no meio do corredor tinha uma fresta que você conseguia se olhar. E aí eu já ali fazendo todo o meu ritual ali, as minhas crenças e tal, e me automotivando ali, falando comigo mesmo, andando de um lado para o outro, andando de um lado para o outro. E aí, beleza, tranquilo. Aí o que aconteceu? Ele parou desse lado aqui, e aí eu vim, parei, fiquei olhando para ele, ele ficou olhando para mim. E a gente ficou, tipo assim, uns 3 minutos ali, um olhando pro outro. Isso antes de começar a luta. Ficou um olhando pro outro, e aí, tipo, meus treinador já ganhou, já, tipo assim, já ficou ali também, não falou nada, e eu fiquei olhando para ele, a gente ficou uns 3 minutos assim. Até uma hora que ele não, tipo, ele não aguentou. Eu tava pronto para ficar ali até na hora. Ele foi o primeiro A a se sair retirar, da. Entendi. a saída desse embate aí de olhar. Então, assim, aí na hora que eu entrei, eu já estava muito bem, eu estava muito pilhado, e é o jeito que eu gosto de lutar, sabe? Eu gosto de entrar já assim, eu gosto de estar com essa sensação, né? E aí, cara, foi isso, assim, ele ficou um pouco incomodado ali comigo, ali, principalmente no dia da luta. Ele É ficou bem assim, incomodado comigo. geralmente quando você está em casa, você tem essa pressão de estar em casa, mas parece que, como ele, pô, o cara é argentino, né? Tava todo mundo, quando você finalizou o cara, a torcida tava na loucura, vai morrer, vai morrer. Então, quando eu acho que esse ambiente aí não foi muito favorável para ele, mas uma coisa que a gente tem que reconhecer é que ele foi casca grossa, ele foi dormir, ele não bateu, né? Então tem Foi. muito lutador ali que desiste antes, não entrega, mas ele foi lá e estava disposto a realmente. O cara dormiu na frente de todo mundo, né? Então a gente tem Sim, que reconhecer esse espírito de guerreiro do argentino que tem muito a crescer ainda, né, cara? sim. Muito aguerrido, cara, assim, é um cara que anda para frente, que é um cara que de uma certa forma, ele realmente também, ele estava talvez na mesma sintonia que eu ali, pronto, se precisasse morrer ali, ia morrer ali, sacou? Então eu acho que foi isso, mas realmente o clima estava muito hostil para ele, cara. Obviamente, assim, é uma pressão tanto para mim, porque foi a semana inteira a galera falando, pode vingar o Brasil, o Vinícius tem a oportunidade de vingar o Brasil, e aí, querendo ou não, às vezes tem lutador que não consegue lidar com essa pressão, né? De ter que fazer a parada acontecer ali, que realmente é uma pressão. Mas para mim foi tranquilo, eu não me importo muito com isso, sabe? Assim, né? Para mim eu não ligo muito se a torcida tá a favor, se a torcida tá contra. Eu não, eu na real não me importo muito com isso, não. Isso é um ponto positivo, né? Do teu psicológico estar forte. Eu vi que ele ficou com uma marca aqui nas costas. Eu não sei se foi foi só a questão da luva naquela parte da grade, ou foi algum golpe ali, alguma coisa. Não, não, acho que foi mais a questão da grade ali mesmo, né? Que Que meio que assou amassando ali, ele né? ali. Entendi, entendi. Cara, assim, falando da projeção da tua carreira nesse ponto, né? Já tem alguma coisa. Eu sei o que você tem em mente, eu imagino, mas já tem alguma. Tu tem algum contato que já está tentando arrumar algo para você aí no segundo semestre do ano em relação com o UFC? Porque geralmente é como se a LFA fosse uma série B ali, né? Se a gente fosse enxergar dessa forma, como tendo o UFC como série A. Já tem alguma coisa aí? Ou você vai querer fazer mais alguma luta, defender esse título? Vai esperar alguma luta em cima da hora? Como você está assim, esperando que vai acontecer e o que está programado para você? Bom, vamos lá.
eu ainda não tenho, meus empresários estão trabalhando nisso, né? E não estão trabalhando nisso de agora, né? Já vem trabalhando já há um tempo. Mas a gente não tem nada conversado ainda. Então, assim, é questão tem alguma coisa, tá em conversa, ou você sabe de alguma. Cara, não, eu não sei de nada, e eu também eu confio bastante neles, no trabalho deles, né? Então, eu tô deixando essa parte para eles. Agora, um feeling meu e o que eu pretendo fazer e o que eu projeto para minha carreira. Um feeling meu, cara, eu acho que eu vou entrar no UFC direto. Eu acho que tem essa possibilidade. É difícil, mas eu acho que tem. É um achismo meu ali, sabe? Pelo fato de tudo que eu já fiz, pelo fato de eu já ter me provado. Eu já tô com um cartel, de uma certa forma, alto para entrar no UFC. Geralmente os caras entram 8-0, 8-1, 9-1. Então eu já fiz bastante lutas. Cara, esse eu provei que eu tô pronto, sacou? Eu sei que eu ainda não tô no nível do campeão, eu tenho muito para crescer e para melhorar, eu tenho muito para mostrar das coisas que eu treino, que eu ainda não consegui fazer na luta, mas eu já tô pronto para estar entre os caras ali, entendeu? E eu acredito que tem chance de eu entrar direto. E eu vou estar, cara, pronto, preparado. Se cair uma luta com 3 dias lá na Arábia Saudita, eu pego, eu pego e luto, vou estar pronto e vou chegar para ganhar a luta, tá ligado? Não vou chegar despreparado, não. Geralmente essas sinuca de bico aí, quando cai luta, quem atende o telefone ali e fala o sim, como você já tá nessa pegada, a chance de que isso aconteça não é muito improvável, não, porque toda hora cai luta, né? Principalmente esses caras que às vezes cortam muito peso ou vacilam na dieta, come demais, enfim, tem muita coisa para acontecer, muita água por lá debaixo da ponte. E Então, ainda, ma- e ainda mais quando essas furadas aí, é os brasileiros mesmo que eles chamam. é do E eu brasileiro que tô ele chama. pronto, velho. Eu tô louco por uma furada dessa, mano. Tô Exatamente, louco. porque assim, felizmente ou infelizmente, eu acho que é felizmente o nosso caso, né? Qualquer doleta que o UFC oferece para o brasileiro compensa muito. Então, Sim. cara, além de ter todo o nome, é uma ótima vitrine para patrocinadores, para atrair muitas coisas aí que eu vejo que você já, da última entrevista que a gente fez no Dentro do Cage, cara, você já se mostrou ser um cara completamente profissional num outro nível que eu ainda não tinha, pelo menos foi um dos primeiros entrevistados que eu mais vi ali, né? Nesse nível de profissionalismo, né? Na rotina, né? Na semana, enfim. Então, essa entrevista, igual eu tinha comentado com você, para não tomar muito teu tempo, né? Final de semana aí, você está curtindo a família, né? Então, deixa um recado para os fãs aí, para quem te acompanhou, caso alguém não ficou muito ciente desse evento, né? Tá aqui a rede social do Vinícius Pires, acompanhe ele, siga no Instagram, que é o @ dele, tá? E vamos ficar na torcida porque ele já está na porta já. Primeiramente agradecer MMA Corner Azul pelo convite. Sempre que precisar aí, eu vou estar à disposição. A gente vai ajeitar um horário e a gente vai fazer, pode ter certeza disso. Fala pra galera que, me acompanha. Eu não tô nessa parada para brincar, eu tô aqui para ser campeão, eu vou ser campeão. E vocês pode ter certeza que eu sou um cara que eu vou para finalizar. Se eu precisar lutar inteligente, eu vou lutar, mas o meu foco vai ser sempre terminar a luta. Então, se vocês gostam de quem encerra a luta, segue eu aí que eu tô nessa pegada e eu tô nesse foco aí para minha carreira. E assim, querendo ou não, o atual campeão do UFC, a gente não tem o que falar mal dele em termos de técnica, mas ele é um cara que sempre leva, né, a luta para decisão. Eu não sei até que ponto isso vai ser. Enquanto ele continuar ganhando, tudo bem, né? Mas tem esse mais aí, né, nesse reinado dele. Já vou. A última pergunta, só para fazer a saideira. O que você acha dessa revanche, cara, do Patati Patatá, né? Um apelido carinhoso que eu cunhei para o O'Malley, e o Merab Dvalishvili, a máquina de decisão, né? O apelido dele é The Machine, mas ele está sendo uma máquina de decisão até então. O que você acha, cara, desse casamento? Olha, o casamento é horrível pro Marley, né? E assim, a primeira luta deles
mostrou quão distante eles estão no grappling, né? Então, assim, eu acho muito difícil ele ganhar, não acho que ele vai achar aquela mão. O Merab é um cara também que ele não é um exímio strike, só que ele também é um cara que não se expõe muito, ele é um cara que ele faz o que tem que ser feito, ele é o cara que ele não vai perder a cabeça, entrar para briga ou cair em alguma provocação, ele não é esse tipo de cara. E o nível de grappling deles estão muito diferentes. Assim, e é uma coisa que não dá para você em 6 meses, 1 ano, tirar essa diferença, sacou? O cara que já Então, nasceu nisso, né? então assim, vai ser mais uma vitória pro Merab, com certeza. É o que a gente espera. Assim, eu acho que aquela luta dele contra o Sterling, ele conseguiu aquele golpe de sorte porque o Sterling estava muito receioso, ele estava muito hesitante, né? Então, para um cara que é um sniper, se você mostrar se você hesitar um momento, aí ele pega, né? E são estilos de grappling diferente do Merab e do Sterling, entendeu? E o Sterling cortava muito peso para 61 também, tanto que ele subiu. Eu acho também. Eu acho que tem algumas coisas ali, entendeu? E o Sterling, ele é um pouco mais afobado do que o Merab, entendeu? Para entrar as quedas. E é um estilo de grappling diferente, sacou? O Merab é um cara que ele vai crescendo durante a luta, ele não liga de não derrubar na primeira, não derrubar na segunda, ele é um cara que não se frustra, entendeu? E ele confia demais no condicionamento dele. Então ele sabe que uma hora os caras vão cansar ele não. Pega a luta dele com o Mar agora. Porra, o Mar fez 2 rounds perfeito, mano. Perfeito. O cara tava na ponta dos cascos, defendendo queda demais, tudo. Só que era o que eu previa pra luta. Eu falei, pô, o Mar pode ganhar os 2 primeiros rounds, só que em 5 rounds, meu irmão, ganhar do Merab é difícil, irmão. Eu vou falar para você, nessa pegada que ele tá aí, quem vai ganhar dele é o tempo mesmo, que ele vai chegando, tá com 35, vai quase 36. É o tempo, mano. É o tempo. O cara vai chegando 38, aí já é o tempo que vai ganhar dele. Eu acho que, por enquanto, não tem ninguém que vai ganhar dele. Se o Mar não ganhou, cara, é difícil alguém ganhar dele ali. Vinícius, já tomei bastante do teu tempo. Agradeço aqui por essa oportunidade. Tamo juntos. E não esquece de toda vez que fizer um post lá. Eu sei que as mídias agora estão bem aquecidas, mas sempre marca a gente para a gente compartilhar aí o teu trabalho, tá? Com certeza. Obrigadão aí, valeu pelo convite. Precisando aí, tamo aí. É nóis. Show de bola. Brota para tu ver. Brota pra tu ver. Vou só encerrar aqui, daí tu aguarda um pouquinho só para eu fazer o download, tá? Fechou, irmão.